Na verdade, gente, eu só não quero ficar passando os slides todos, porque os meus slides eles são pouco ilustrativos, eles são muito assim reprodutivos de texto, então acho que eles ficam muito cansativos. Eu tomei mais os slides como uma forma assim de basear aqui a minha palestra. E se eu ficar também reproduzindo slide por slide, talvez a gente passe muito do tempo, passaria do tempo, né? Mas eu, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: a minha apresentação aqui hoje, ela traz uma parte, né, da minha tese de doutorado. Aliás, a professora Suzele, que está aqui, fez parte da minha banca, né, professora? A última vez que eu estive com a professora Suzele foi na minha defesa de tese. E o que é interessante é o seguinte, pensando inclusive em tudo que o Dr. Trevas falou, eu trago aqui alguns novos conceitos, teorias que não são teorias específicas de relações internacionais, mas que foram teorias que me ajudaram muito a pensar a inserção internacional da região metropolitana de Campinas, que foi o tema da minha tese de doutorado. Interessante que quando eu comecei a trabalhar esse tema da inserção internacional de Campinas, eu não estava pensando na região metropolitana como um todo. E o próprio professor Shigenori Miyamoto, que foi meu orientador, tinha dito para mim: olha, Armando, talvez não dê para a gente trabalhar só Campinas isoladamente, não vai render uma tese de doutorado. Talvez seja preciso você pegar outras cidades no Brasil que estejam também se internacionalizando, para que você faça uma análise comparativa e tente montar uma teoria em cima desse processo. E aí, depois, um outro professor com quem eu estava trabalhando na época me deu a sugestão de que eu poderia, então, ao invés de pegar cidades esparsas no Brasil e fazer essa análise comparativa, eu poderia aproveitar a região metropolitana de Campinas como um todo, que somam 19 cidades, Campinas mais 18 cidades, e fazer uma análise que talvez ainda não tinha sido feita no Brasil. Eu não sei dizer se tinha ou não sido feita no Brasil, mas realmente eu não lembrava, eu particularmente, de ter lido nada assim sobre região metropolitana, inserção internacional de região metropolitana especificamente. Inclusive, talvez acho que o trabalho que o professor Túlio Vigevani estava desenvolvendo, né, no SEDEC, acho que era a inserção internacional da região metropolitana de São Paulo. São Paulo. Né? Era isso, exatamente. Então, quer dizer, acho que ainda não tinha sido concluída. Eu estava começando meu doutorado sem ainda a conclusão da pesquisa do SEDEC. Tanto é que o professor Tula até havia aberto uma oportunidade para que eu inserisse Campinas como dentro do conceito de região metropolitana expandida de São Paulo, né? E daí eu achei muito interessante então trabalhar a região metropolitana como um todo. E eu já desde a minha dissertação de mestrado, aliás, quero dizer aqui que também está sendo muito gratificante estar presente nesse simpósio, porque eu fui da primeira turma do Santiago Dantas, e desde a minha dissertação de mestrado, quando eu trabalhei a Bacia do Prata, nem era ainda tema de paradiplomacia, eu já estava muito ligado com a teoria da interdependência complexa de Joseph Nye, e no doutorado também, quando eu fui trabalhar essa ideia de novos atores nas relações internacionais, já pego de início a teoria da interdependência complexa, mas depois vou ver também que para explicar um pouco essa inserção internacional de atores subnacionais, não bastava ficar só na teoria da interdependência complexa, até porque o Waltz, ele vai justamente me ajudar a criticar os atores globalistas como o Kenny Komai, que trabalham a ideia de que o Estado está perdendo sua força e está sendo descartado dentro desse processo de globalização em que os atores subnacionais ganham força. E o Waltz justamente vai dizer o contrário, ele vai dizer não dá para pensar por aí. A gente pode sim considerar que temos atores subnacionais hoje nas relações internacionais participando com força, mas o Estado ainda continua sendo o ator central, porque justamente o Waltz ele vai fazer aquela diferença entre estrutura e processo, em que ele diz que o sistema internacional é uma estrutura centrada no Estado, e os processos que estão acontecendo nesse sistema são processos que aí sim trazem junto outros atores que não são necessariamente
os atores, somente o Estado, certo? São atores também subnacionais. E eu encontro um autor teórico fora das relações internacionais, que é o Niall Brenner. E o Niall Brenner, ele vai ser justamente um autor que critica aqueles globalistas que pensam que a cidade pode trabalhar de forma autônoma, quer dizer, não de forma autônoma, pode trabalhar de forma autônoma, mas isso não impede, não faz com que ela seja um ator independente do Estado. O Niall Brenner, ele vai justamente criar uma teoria chamada de New State Space, ou aí é o nome do livro dele, né? Mas a teoria dele se chama a teoria do... Eu tenho aqui do rescalonamento do Estado, em que ele vai mostrar que os atores subnacionais são atores que, em se inserirem internacionalmente, eles vão estar dependendo das suas relações com os demais atores, com as demais escalas de governo, que são os governos estaduais, provinciais e o governo central. Ou seja, nenhuma cidade ou região metropolitana ou qualquer tipo de região dentro do Estado vai conseguir levar adiante o processo de inserção internacional, seu processo de inserção internacional, se não for com a colaboração do Estado. Até porque, se nós pensarmos bem, gente, veja só o que acontece hoje. Eu vou trazer já, falando um pouco de teoria, mas vou já trazer exemplos que ilustram isso, tudo que eu estou falando no aspecto teórico. Por exemplo, se nós tomarmos hoje a expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos, que é fator de inserção internacional da cidade, e não só da cidade, mas da região metropolitana como um todo. Quer dizer, não dá para se pensar hoje num Aeroporto Internacional de Viracopos ganhando a sua expansão, se não for com o auxílio do governo do Estado e mais, além disso, com o auxílio de outros atores que não sejam atores estatais, atores privados também. Veja que hoje houve a privatização do aeroporto para que tudo acontecesse. Mesma coisa, se nós pensarmos em toda outra infraestrutura, qualquer outra obra de infraestrutura, nem sempre a cidade, quer dizer, quase nunca a cidade consegue levar sozinha uma obra de infraestrutura que vá dar a ela a capacidade de se ligar com outras cidades, ou como é o caso da região metropolitana de Campinas, com o Porto de Santos. Quer dizer, então, toda essa parceria, toda essa chamada governança multinível, e aí é outra teoria que também entra na minha tese, a teoria da governança multinível, que não é mais do Niall Brenner, mas que se liga com a tese do Niall Brenner, ela vai estar no jogo aí da inserção internacional dos atores subnacionais. O que é importante é que também, quando eu fui trabalhar a região metropolitana de Campinas, eu precisei também mostrar como se dava as relações intra-regionais na própria região, porque não adiantava nada eu criar uma hipótese de que a região se insere, né, a região como um todo se insere, se eu não fundamentasse aquela ideia de que Campinas, com a sua Secretaria de Cooperação Internacional, que na época, quando eu estudei, era a única Secretaria de Cooperação Internacional na região, para eu poder levar a hipótese de que aquela secretaria estava fazendo uma paradiplomacia que levasse a região como um todo, antes eu tinha que mostrar quais eram as verdadeiras relações que se davam entre as cidades da região. E aí eu fui tomar uma tese, que é a tese do neorregionalismo, a tese é do novo regionalismo, né, de David Hamilton,
onde a gente vai perceber que os atores a emergência do conceito metropolitano coincide com a mudança do quadro conceitual centrado no governo para um centrado na governança. Ou seja, o David Hamilton ele vai mostrar justamente que quando uma região metropolitana é criada, ela tem justamente a ideia de fortalecer a sua competitividade como região no mercado internacional, no sistema internacional, pensando na sua capacidade maior de exportar ou na sua capacidade maior de atrair investimentos. Essa tese do novo regionalismo, ela é interessante porque ela vai dizer justamente que diferente de outras teses que estudam região metropolitana, a tese do novo regionalismo fundamenta-se no seguinte, que as cidades elas abrem mão dos seus conflitos políticos para ter uma estratégia unificada, pensando que a competitividade da região, o ganho de competitividade da região vai fortalecer a todas as cidades. Então, trabalhar em conjunto numa região metropolitana, abrindo mão das suas divergências políticas, é muito mais interessante do que ficar ali no confronto político, um com o outro, querendo uma cidade disputar com outra, porque sabe-se que nessa disputa perde-se a capacidade de competitividade lá fora. Então, eu justamente monto uma tabela entre os meus slides, pode ser, da divisão partidária na RMC, na região metropolitana de Campinas, os mandatos 2005 a 2008 e os mandatos 2009 a 2012, onde a gente mostra ali todos os partidos que estavam nos governos de cada cidade. Então, a gente vê ali a diversidade de partidos. E o interessante é que essa diversidade de partidos, em momento algum, impedia uma articulação no Conselho da região metropolitana de Campinas, conselho esse que está dentro da Agência Metropolitana de Campinas. Interessante ao falar da Agência Metropolitana de Campinas é que a Agência Metropolitana de Campinas é um órgão do Estado. Por ser um órgão, só que ela é um órgão de Estado, mas se nós tomarmos a visão de uma perspectiva do direito constitucional, a agência metropolitana, nenhuma agência metropolitana, nenhuma região metropolitana, ela tem ali estabelecido na Constituição as suas responsabilidades, quer dizer, ela não é um ator reconhecido constitucionalmente. O interessante é que, se nós pegarmos a Agência Metropolitana de Campinas, assim como qualquer outra agência metropolitana, a gente vai ver que no debate que está em jogo ali, os atores estão pensando na região como um ator unificado, onde todos têm a mesma intenção ali, ou seja, todos querem ganhar competitividade lá fora, expandir a sua inserção internacional. Voltando um pouco também para a tese do Niall Brenner, é interessante mostrar que, daqui a pouquinho eu vou passar esse slide, mas é interessante dizer que o Niall Brenner, qual é a visão dele quando ele trabalha essa questão de governança multinível? Ele parte da ideia de que o governo central, ele tem capacidade de identificar. Eu uso o governo central porque nem sempre nós estamos falando de federalismo, nem todos os governos, nem todos os países são federalistas, então por isso que eu tomo essa expressão governo central. Mas no caso do Brasil, o governo federal, ele tem a capacidade de identificar no país ilhas de desenvolvimento, ou seja, o Brenner ele vai estudar no livro dele New State Space justamente a Alemanha, e isso que é interessante, ele vai mostrar num país tão desenvolvido economicamente quanto a Alemanha, que por mais desenvolvido que um país seja, nunca nós vamos ter um território uniformemente desenvolvido, ou seja,
isso não significa que nós vamos ter subdesenvolvimento dentro de um país desenvolvido. O que acontece é o seguinte: nós vamos ter na própria Alemanha, um país extremamente desenvolvido, ilhas de desenvolvimento industriais, ilhas de desenvolvimento que vão mais para o agrário, outras para o pecuário. Quer dizer, nós vamos ter uma diversidade de setores econômicos expandidos ao longo do território. E o que acontece? É o governo central que tem a capacidade de identificar quais são as ilhas de desenvolvimento que estão mais propensas a levar o país para uma inserção internacional. E é nessa identificação que o governo central vai então criar os seus investimentos, expandir os seus investimentos e reescalonar o Estado. De que forma? Colocando às vezes instituições ou órgãos administrativos, tirando da capital federal e colocando onde estão essas ilhas de desenvolvimento. Por exemplo, se eu tomar Campinas como exemplo, nós vamos ver que no plano da ciência e tecnologia, que foi um dos fatores que eu tomei como fatores de inserção internacional, nós vamos perceber que nós temos ali, por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas. Ele é um órgão do Estado de São Paulo. E por que ele está em Campinas? Porque o Estado de São Paulo tinha percebido já há muito tempo que ali era um local adequado a se colocar um instituto agronômico, certo? A mesma coisa acontece se nós tomarmos, por exemplo, o Instituto de Biotecnologia. É um órgão criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, certo? Portanto, o Ministério da Ciência e Tecnologia que está lá em Brasília. Mas a partir do momento em que ele percebe que ali em Campinas estão sendo desenvolvidas pesquisas e é um polo altamente tecnológico para se levar adiante pesquisas nessa área, ele coloca o Instituto de Biotecnologia ali, de biodiesel ali, certo? O que acontece então? Portanto, é isso que o Lael Brenner vai chamar de reescalonamento do Estado. Ele vai dizer que a geografia do capital ela vai se adequar à geografia do território e não o território é que vai se adequar à geografia do capital. Certo? Quer dizer, cada região tem que passar a perceber, para ganhar competitividade, quais são os fatores de atratividade do capital. O que vai atrair um investimento externo, o que vai capacitar aquela cidade a exportar. Então hoje nós não trabalhamos mais, os atores subnacionais eles não trabalham mais com aquela ideia antiga de vantagens comparativas, mas hoje com vantagens competitivas. E aí que entra o debate entre a política externa e a paradiplomacia. Quer dizer, às vezes a gente pode perceber, portanto, que a paradiplomacia, que essa diplomacia exercida por atores subnacionais, ela está indo muito mais por uma lógica das vantagens competitivas do que a nossa própria política externa, certo? Quando a gente está sempre aqui discutindo, poxa, até onde nós estamos nos inserindo, se nós não deixarmos um pouco de pensar na exportação de commodities e passarmos a transformar os nossos recursos naturais em produtos de valor agregado, etc. Então dá para perceber que quando os atores subnacionais entram em jogo, eles estão trabalhando dentro de uma dinâmica que está até reformulando a maneira de se pensar às vezes da própria política externa. E aí também que eu trabalho na minha tese a ideia de que a Campinas, a paradiplomacia que estava sendo exercida em Campinas e que conduzia também toda a região metropolitana, ela não se dá de forma isolada, quer dizer, ela tem que ser pensada também
dentro da própria maneira de se pensar a nossa política externa. Por quê? Porque se o Estado está percebendo, está conseguindo identificar suas ilhas de desenvolvimento, ele também faz dessas ilhas de desenvolvimento a maneira de pensar, a forma de se inserir internacionalmente. Então, quer dizer, é por isso que a gente tem que trabalhar sempre essa ideia da governança multinível. Porque é trabalhando a governança multinível que a gente vai ter os atores dialogando em diversos níveis, não só municipal, estadual, federal, mas também nos níveis, como a gente chama de governança multinível do ponto de vista horizontal. A gente também está inserindo atores privados, organizações não governamentais, outros atores que não são estatais, e fazendo dessa governança multinível uma forma de construir uma estratégia de inserção que, se fosse sozinha, se fosse isolada, não daria certo. Então, é por aí que eu gostaria de caminhar. Acho que está terminando meu tempo, né? Eu gostaria de dizer, justamente, tirando as conclusões finais disso, de que pensar para a diplomacia é uma forma importante. Nós temos que sempre estar trabalhando, sim, pensando como os atores subnacionais podem estar se inserindo. Porém, isso não pode se dar de maneira isolada, pensando assim, somos uns atores independentes. Não, somos atores autônomos, os atores subnacionais são atores autônomos, têm sua autonomia para agir internacionalmente, ainda que na Constituição brasileira tenhamos ainda algumas restrições, mas essa autonomia não se confunde com independência, ou seja, os atores subnacionais ainda são dependentes, sim, do elo de ligação que eles precisam ter com os demais atores nas outras escalas de governo e também nas outras escalas não governamentais, ou seja, privados, organizações não governamentais, academia. O Dr. Vicente Trevas falou aqui que a comunidade acadêmica está sempre contribuindo, né, nessa área. Então, é preciso sempre estar pensando de forma nessa governança multinível e dentro desse rescalonamento do Estado. Eu só queria colocar uma última coisa aqui, seria a respeito também, quando se fala de paradiplomacia, o que foi muito importante, muito interessante na minha tese, foi perceber que o diretor de Relações Internacionais, que trabalhava junto com o secretário de Cooperação Internacional, ele me passou uma agenda das atividades da Secretaria de Cooperação Internacional durante 3 anos, e eu vi que aquela agenda estava batendo justamente com a política externa do governo Lula. E isso que era interessante. Por quê? Porque a paradiplomacia que estava sendo exercida em Campinas e na região metropolitana, ela estava sendo pensada para atender aos interesses do Estado, certo? E isso que é importante também. O Dr. Vicente Trevas falou aqui, quer dizer, na verdade, quando nós estamos pensando na inserção internacional de um governo subnacional, de um ator subnacional, nós temos que estar pensando também que esse ator, ele carrega junto consigo, ele leva o Estado-nação. Aí é a tese do Niall Brenner. O Niall Brenner, ele vai dizer que o Estado-nação, ele se insere internacionalmente pela somatória das atividades individuais desses atores, dessas ilhas de desenvolvimento, que são os atores que carregam o Estado para essa inserção, né? E a Agência Metropolitana de Campinas, o interessante dela é que ela fazia o quê? Justamente ela continua fazendo, né? Ela faz a ponte
entre os governos subnacionais, todos os atores, os 19 atores da região metropolitana, com o governo do Estado e também com o governo federal. Além do que, pela própria legislação que construiu a região, que legitimou ali a região metropolitana de Campinas, nós podemos ver que estão ali artigos na legislação permitindo que a Agência Metropolitana de Campinas faça também o seu elo de ligação com atores internacionais. Quer dizer, a própria Agência Metropolitana, se ela quiser, ela pode, por lei, por autorização de lei, fazer contratos internacionais que tragam ali soluções para problemas específicos da região ou que abram portas para a região no sentido de ampliar sua rede de contatos internacionais. Então, era isso que eu gostaria de dizer, um pouco aqui da minha tese, e também, concluindo assim, de maneira bem genérica, para a diplomacia existe, deve continuar existindo, mas ela não é um processo que se faça de forma independente dos demais atores governamentais. Ela se faz dentro de uma governança multinível, certo? Muito obrigada.